Oi, sejam todos bem-vindos mais uma vez. O Cutuque traz aqui para o canal uma série de bate-papo composta por 3 vídeos com o tema Inclusão, Representatividade e Arte. A série faz parte do nosso projeto chamado Mania de Você, uma peça de teatro musicada em homenagem à rainha do rock, Rita Lee. Com o intuito de inclusão e representatividade, o projeto leva aos palcos artistas cegos. Sara Bentes, Jones Santiago, Wanderson Pereira, Johnny Carter e Luiz Otávio dão vida ao projeto. A idealização e a direção é da artista, produtora, diretora Jaque Winter. O projeto foi contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa série é nossa contrapartida do edital. O projeto é uma produção da produtora 0811 Fotocine, em parceria com a produtora Lau Artes Cênicas e com a companhia artística Eficientes Especiais de Jaque Winter, que há 20 anos atua no mercado do Rio de Janeiro e trabalha com artistas cegos. No segundo bate-papo da série, eu, Fernando Cunha Júnior, publicitário, fotógrafo, roteirista, diretor, produtor cultural, converso também com o ator, produtor, diretor, roteirista Leandro Austin. Vamos conversar sobre inclusão e representatividade de artistas pretos na novela, no cinema, na publicidade, no mercado de trabalho em geral. Simbora? Vamos bater esse papo? Vamos trocar essa ideia? Vamos refletir sobre esse assunto? Bom, meu nome é Leandro Austin, né? Eu sou ator, humorista, professor de teatro e diretor. Eu tenho uma carreira muito focada em improvisação teatral, né? São muitos anos trabalhando com improvisação teatral e mais de 11 anos com trabalhos que foram levados para toda a América Latina, né? E teatro também dito convencional, né? Então, como o nosso projeto ele foi um projeto de inclusão e representatividade, então que a gente criou uma peça teatral colocando artistas PCDs no palco como protagonista, para que outros artistas, outras pessoas PCDs cegas pudessem se sentir representados. Então a gente vai manter sempre essa mesma linguagem. Então o público PCD que está assistindo agora já conhece o Fernando pela minha voz, conhece o Leandro pela voz dele, e agora a gente vai meio que nos descrever para que todos possam nos ver. Eu sou o Fernando, eu sou baixinho, sou branco, cabelo cacheado curto, uso barba, estou vestido com uma calça de linho branca, uma camisa estampada com desenhos de xirogravuras lá da minha terra, Pernambuco, sou pernambucano. E eu acho que é isso, né, Leandro? Descreve. Eu sou Leandro, sou homem preto, de cabelo curtinho, de bigode, cavanhaque, tenho 1,80 m, eu estou vestindo uma camisa polo vermelha, vestindo uma bermuda de linho listrada. Acho que é isso, né? Só para descrever um pouquinho, a bermuda listrada dele é marrom, né? Tons marrons. Isso. Ele está com um colar prata. Eu tô com um colarzinho prata e um relógio de pulso, um reloginho de pulso, anel e brincos. Isso, um brinco aqui, um brinco do lado na orelha esquerda, um brinco de argola. A primeira pergunta é: você como homem preto, quais são as maiores dificuldades que você tem dentro do mercado? Sim. A gente acaba falando primeiro de representatividade mesmo, né? Então, eu tenho a carreira há 11 anos, né? E nesses 11 anos, claro, alguma coisa melhorou, mas sempre a dificuldade de encontrar pares, né? De encontrar outros homens pretos e mulheres pretas na arte que eu faço, né? Seja como professor, seja como ator, seja como diretor, né? Então, essa foi a primeira barreira. E aí, em cima dessa dificuldade, Fernando, eu acho que o que mais pega aí claro, a representatividade eu posso estar lá também, eu posso fazer. Eu consegui passar dessa barreira, né, da autoestima e me colocar naquele lugar, né? Entrar no tablado, entrar em outros cursos livres, procurar o profissionalizante, beleza.
uma vez estando lá, aí é a grande coisa que pega. É sempre o único homem preto. Tem 1, 2, você tem uma turma com 40 pessoas, você tem processos com 40 pessoas, você tem um homem preto ou uma mulher preta, né? Então, isso, eu falo, eu tenho uma experiência, as pessoas em si, né, eu não posso distorcer isso, né? Eu tenho, graças a Deus, uma experiência muito positiva, né? Eu tive essa sorte, né, de ter, e tenho, graças a Deus, amigos brancos antirracistas e gente que eu carrego na minha vida muito especial. Mas é muito estranho você estar num espaço sendo o único homem preto, sabe? E aí, isso é muito do que eu estudo hoje, do que eu escrevo a respeito, que é um teatro preto, né? Então, eu começo já há alguns anos a buscar esse tipo de informação, esse tipo de referência, para tentar superar um pouco essas dores e essas dificuldades de ainda sermos pouquíssimos nesses espaços. Hoje muito a publicidade, as novelas, a televisão tenta fazer essa inclusão, né? Mas é como você falou, a gente percebe a inclusão, porque você vê 6 atores, um é preto e o resto são todos brancos. Sim. Então você percebe que eles quiseram dizer, tem o preto, sim, mas não botou naquela situação de igualdade, né? Sim. Tantos pretos, ou até mais pretos, porque nosso Brasil é mais preto do que branco. 52, 55%. Né? Exatamente. Tanto que a gente foi fazer o projeto piloto do Alugo Quartos, eu e a Aguinaldo, a gente fez questão de ter, assim, metade e metade, e a gente só não conseguiu porque, como a gente está fazendo projeto piloto, então eram muitas pessoas convidadas. Sim. Então muitas pessoas que a gente convidava não podiam, não tinha agenda. Sim. E a gente precisava concluir o trabalho, mas esse era o nosso objetivo, não só na frente das câmeras, por trás das câmeras. A gente sempre queria pegar as pessoas que estavam começando a trabalhar agora, estavam estudando, então vamos lá, vamos pelo menos passar por essa experiência com a gente, de produzir, né, e ganhar essa experiência, porque às vezes tem essa dificuldade, né? Sim. Tem essa dificuldade de você estar estudando, não só como ator, mas como está lá por trás da câmera, um produtor, um cineasta, alguém, sim, que opera a câmera, tem a dificuldade de ter projetos e ser seu nome chamado, né? Não, pois primeiro existe sempre aquele debate falacioso, né, de que talvez, aí pensando em televisão, que preto não dá audiência, né? Então já começa por aí, esse já é o primeiro problema. Mas eu acho que o que acontece, Fernando, é que é isso, existe um nicho, tá? Existe um nicho em qualquer segmento, né? De quem tem o domínio daquele segmento, e esse nicho, ele é branco, né? Então eu acho que mesmo hoje com um debate tão alargado antirracista, né, esse debate está presente na sociedade, todo mundo tem falado a respeito e a gente tem que falar muito mais, né, ainda assim eu percebo a dificuldade das pessoas saírem dos seus nichos, né, e convidarem a diversidade de fato. Então, quando convida, é assim, é para mostrar que tem a diversidade. Isso fica escancarado, por exemplo, no mês que a gente está gravando essa entrevista, que é novembro, que existe uma explosão de publicidade preta em novembro. Quer dizer, ok, que legal, né? Só que a gente precisa trabalhar o ano todo, né? A gente precisa ganhar dinheiro o ano todo. Então, novembro sempre dá o tom de que tá errada a coisa ainda, tá muito ruim, né? E aí você pega, né, por exemplo, os grandes players do mercado, emissoras de TV e tudo mais, agora a gente está tendo a retomada de gravação de novela, né? E a gente de novo vai ver o protagonismo branco, né? E aí você precisa ter, assim, como preto, um talento monumental para conseguir aparecer um pouquinho, se posicionar, né, ser algum tipo de destaque, né, na novela. Então é uma loucura, assim, para mim é algo um pouco até bizarro, né? Porque, por que é bizarro? Porque há 10 anos atrás esse debate era muito
nosso, né? Nós pretos, a gente já estava debatendo isso, está debatendo há décadas, né? Ok, esse debate parece que chegou para mais gente. Eu tenho amigos, não necessariamente que são da arte, que, sabe, uma galera que já está entendendo termos, já procura saber, já procura entender, e ainda assim nós aceitamos, né, como se fosse perfeitamente normal numa sociedade majoritariamente preta, que os produtos artísticos e os produtos de publicidade, né, os produtos que inundam o imaginário coletivo, tenham a sua maioria branca, né? Então é uma loucura, né? A gente está avançando, tem coisa acontecendo, mas é isso que você falou, é um, é outro, ainda é assim. A gente está em 2021. Você falou em uma coisa que eu me liguei agora, se estreou 3 novelas novas, não tem nenhum protagonista. Não. Tem o co-protagonista, você tem ali alguém, né? E aí o cara tem, né? Não vou citar nominalmente, né? Amigos queridos, mas o cara tem que fazer um esforço monumental, né? E aí é o seguinte, Fernando, ai dele se fizer alguma coisa errada, se chegar atrasado na gravação, se não entregar a capacidade cênica ideal, né? E a gente viu, né? Enfim, você é do meio também, a vida toda, né? Alguns artistas brancos serem criados pelas emissoras, né? Eu falo isso sem nenhum tipo, não é com mágoa que a gente fala isso, é com consciência. Né? Aconteceu. Eu não estou aqui arrastando corrente, lá vem o mimimi preto. Então, não, é um fato. Né? A gente assistiu aqueles bad boys, também não vou citar nominalmente, mas gente que chegava na gravação atrasado, gente que chegava às vezes até sob efeito de alguma substância e tal, e era o protagonista da trama, né? E sendo ali protegido e agraciado pela casa, pela diretoria, pelo RH, né? Porque eles entendem que vende, porque sei lá o que eles entendem daquilo. Então é isso, né? Estreou 3 novelas, não tem um protagonismo preto, e o que a gente sabe ai de nós se não entregar, sabe? Se não for um Laurence Olivier da interpretação em todos os capítulos e episódios, né? Isso é bem complicado. Mas acho que é um fato. Então, assim, você ser branco, você já tem muito privilégio. Você não precisa se esforçar tanto para você ganhar aquele papel. Aquele preto que conseguiu precisa, além de mostrar seu talento, ser impecável. Baixar a cabeça assim, senhor, não senhor. Estável, perfeitamente estável como um robô durante a produção inteira, porque é isso, é uma produção de milhares de reais, sabe, e tal. Mas é isso também, o cara... Como é que você chega, né? Numa produção, seja no teatro, uma peça de grande porte, seja na televisão, seja num filme, você ainda é um ser humano, né? Claro, a gente está falando de trabalho, aquilo é trabalho, mas é estranho você olhar para o lado e ver como algumas pessoas são acolhidas, pré-acolhidas pela cor, né? E também pelo gênero, né? Porque é isso, esses recortes eles vão, eles são dessa forma, né? E outras são silenciadas, são colocadas num canto e tem que ser impecáveis, né? Então a gente ainda assiste isso em 2021, né? Vamos falar de representatividade. Você falou que você é aquele cara que se viu capaz de fazer e ir lá produzir, dizer, eu também posso. Mas quando a gente fala de representatividade, a gente sempre fala daquela pessoa que nos inspira. Sim. Como tem pouquíssimas pessoas pretas nesses lugares de lideranças, de protagonismo, quem te inspirou? Quem você pode dizer assim, ó, cara, aquele cara é preto igual a mim. Sim. E ele tá me dando força para poder dizer que eu também posso. Sim. Não, interessante essa pergunta, Fernando, porque eu sempre me peguei muito sensível às mulheres pretas também, né? Obviamente, talvez por minha mãe ser uma mulher preta, né? Isso é a pessoa mais importante da minha vida, mas
num primeiro momento, o meu recorte acho que foi pro feminino, né? Engraçado isso. E aí eu lembro de pequeno ver Thaís Araújo na extinta Rede Manchete fazendo Chica da Silva, né? Zezé Mota, Ruth de Souza, porque, enfim, há muitos atores pretos que me inspiram e hoje, graças a Deus, tem mais. Lázaro Ramos é um deles, né? Mas as mulheres pretas, por algum motivo eu olhava e elas me davam mais força, porque são pretas e são mulheres. Então parece que, quer dizer, sabe, a coisa é mais embaixo ainda, é mais difícil ainda, sabe? E isso para mim sempre foi uma inspiração, assim. Mas eu posso citar vários, mas eu acho que a mulher preta nas artes sempre me pegou muito mais. Por exemplo, eu acompanho muito tempo a carreira da Viola Davis, por exemplo, e eu acho de uma precisão, de uma qualidade, de uma genialidade, e aí eu vou muito por esse lugar, assim, né? da mulher preta me inspirando. Agora, sem dúvida, tem a Thaís Araújo e Chica da Silva. Ela me pega pelo seguinte: imagina um garoto muito pequeno, né? Eu não tinha visto nenhuma mulher preta no protagonismo de uma novela. Também não. E Chica da Silva é Chica da Silva, né? Quer dizer, não é uma protagonista qualquer. É uma mulher de uma... né? Enfim, claro, a Chica da Silva histórica, a gente pode ter várias coisas para falar, né? Mas a presença de Chica da Silva, né? A Thaís Araújo faz isso com uma idade muito tenra, né? E aí eu imagino, né, todas as dificuldades que ela possa ter vivido no set, né, e tal, né? E foi dirigida por Walter Avancini, que todo mundo reconhece pela qualidade, pelo talento, mas também pela dureza, né? E conseguiu gerar aquele resultado. Né? Ela estava entre brancos, né? Quer dizer, era o papel preto e geral predominante, né? E aí isso é interessante, quer dizer, precisou ser uma novela de escravidão para a gente ter precisou ser uma novela de escravidão e uma personagem que subverte a escravidão, que é a Chica da Silva, para a gente conseguir ver uma mulher preta no protagonismo, pelo protagonismo. Né? Acho que a Chica da Silva foi a primeira grande produção da televisão brasileira que deu essa representatividade a muitas pessoas pretas. Sim, sim. Eu, assim, a gente tem um documentário chamado Pétalas, né? O Aguinaldo dirige, e é um documentário que fala sobre as mulheres pretas de Juiz de Fora. E aí, quando elas começam a falar, a gente começa a ouvir, a gente vai aprendendo muita coisa, né? E aí tem uma delas que falou sobre o feminismo que começou primeiro com as mulheres pretas e depois foi abraçado pelas mulheres brancas. Sim. Por que elas falam isso? Porque quando na época que houve a libertação dos escravos, muitos homens eram presos com facilidades, qualquer coisa eram presos, então eram as mulheres que tinham que suprir a família. Sim. Então ela tinha que lavar, elas tinham que ganhar o dinheiro, até mesmo para levar para o seu marido na cadeia. Então elas foram as primeiras mulheres a dizer: eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar o dinheiro dentro de casa. Sim. Então, se a gente possa pensar em mulheres que revolucionaram ou trouxe para cá o feminismo, foram as mulheres pretas. Foi a primeira a dizer: nós podemos. Não, é interessante isso que você está falando. Aí quando você chega e diz que a Thaís foi sua representatividade, se você parar para analisar também, dentro da televisão brasileira, as mulheres foram as primeiras a ganhar os papéis de destaque. Depois começaram os homens. Sim, a força feminina chegou sempre primeiro. Para romper, né, essa coisa toda. Mas é interessante você falar isso porque nas Áfricas, né, no plural, porque Áfricas são muitas, né? São muitos países, muitos recortes históricos, né? Mas a gente tem o que chega para nós através das religiões de matriz africana, né? É que não há essa hierarquia masculino e feminino patriarcado, né? Esse patriarcado tão forte, né? Como a gente tem no judaísmo, no cristianismo, das religiões abrâmicas em geral.
Então, a nossa matriz é uma matriz que você tem, ora, uma mulher mesmo, líder da região, líder da tribo, líder do império, ou você tem ela em pé de igualdade também com um homem, né? Então, eu falo Áfricas, né, no plural. Claro que você tem situações de patriarcado também nessa África prévia, né, antes diaspórica. Mas a nossa matriz tem tem mulheres em potência, né? Isso chega para a gente também com as religiões de matriz africana. E aí essa mulher, como você disse, quando acaba a escravidão, ela vai suprir a casa, vai cuidar do marido, e a gente também assiste isso até hoje, né? Esse marido que é alcoólatra, esse marido que vai preso, porque os homens pretos são a parte predominantemente da população carcerária até hoje. Essa mulher vai de maneira dedicada e devotada visitar esse homem na prisão e cuidar dos filhos dele, né? Até hoje. Então, isso é interessante que somente ali no início dos anos 90 é que o feminismo vai se juntar ao feminismo preto e a gente vai ter essa fala de mulher preta feminista, né? Sendo ouvida. A fala sempre existiu, né? Mas sendo incluída no debate do feminismo, né? Então, são vários motivos que vão me levando a ter a mulher preta como lugar de referência, como meu olhar de busca de força, né, para fazer e tal. E essa mulher preta que me criou e que me quando eu escolhi ser ator, né, falou, não, você pode. Sem referência nenhuma, sem nenhum tipo, sabe? Ela não tinha nada a não ser a própria fé, né, para me dizer isso. Né? Então é muito desse lugar assim que vem a minha inspiração. Eu não posso falar sobre isso sem falar que eu vim de uma família que é meio a meio. Meu pai é preto, minha mãe é branca, minha irmã é preta e eu sou branco. Por muito tempo a gente ficou nesse 50% a 50%. Aí nasceu meu irmão, que ele é branco. E aí meu irmão casou com uma mulher preta. E eles têm 4 filhos e parece que é meio. Então dois pretos e 2 brancas. E minha irmã, que é preta, tem 2 filhos, um branco e um preto. É desse jeito. Então, na minha família, essa mistura. E eu confesso que eu nunca consegui... Claro que tem todo o preconceito enraizado, até na fala da minha mãe, na fala do meu pai mesmo. Claro. Então, minha avó é preta e era filha de escrava. Sim. Então, assim... mas eu nunca consegui visualizar essa diferença, porque eu convivi com tudo e sempre para mim foi equalizado. Só quando adulto que eu consegui perceber o quanto era diferente, o quanto minha irmã tinha menos vantagem do que eu na vida. E agora minha sobrinha, ela tem 8 anos de idade, vai fazer 8. E ela é preta, cabelo cacheado, preta. E eu cheguei muitas vezes a conversar com ela, chamar ela de bonita, e ela não se achava bonita. Porque a referência para ela na TV, nas princesas, tudo, não era de mulher preta. Sim. E eu ficava, aquilo me doía muito e eu queria ver. Então, e graças a Deus, hoje existe um grupo de mulheres, principalmente mulheres pretas, que se amam, se valorizam. Sim. Que se expõe assim, eu sou linda como eu sou. Então, toda vez que eu vou pra lá, então eu já levo no meu celular referências de várias mulheres. E mostro, quando eu vejo uma criança também, porque já tem pais pretos e eles empoderam aquela criança, então eu já mando pra ela tem o Instagram, e eu vou mandando pra ela fotos dos cabelos das mulheres, para que ela possa entender que ela é bonita do jeito que ela Sim. Do jeito que ela nasceu. E eu converso isso muito com a mãe dela também, porque a mãe dela, apesar de ser preta, ela também não consegue se identificar por conta da criação dela. Estrutural. E a gente vai conversando e a mãe dela começa a aceitar o cabelo dela, começa a aceitar o cabelo da filha, e eles começam a ver outras mulheres ganhando espaço na mídia, tendo a representatividade, e elas começam a se achar também em representatividade, dizendo, não, eu sou bonita do meu jeito. Então, quando elas passam a ter uma referência de beleza da cor dela, isso muda tudo. Então, eu não podia conversar aqui sem dizer essa referência da minha família. E que como a representatividade no audiovisual, na televisão, na publicidade impacta
diretamente crianças que também sei. Eu sei porque eu como LGBT também, eu sei como uma publicidade LGBT me impacta. Sim. Então isso é para todos os segmentos que também precisa dessa representatividade na televisão, na publicidade. Isso que você está falando, Fernando, é interessante, porque você fez um recorte da questão da beleza, né? E em alguns debates as pessoas colocam isso como menor, né? E eu penso que não. Eu penso que isso seja é evidente que a gente também precisa exaltar as características de inteligência e começar a quebrar essas questões de gênero em relação a menino pode brincar com isso, menina pode brincar com aquilo e tal. Mas me parece que a beleza física, né, ou alguém se achar devidamente bonito, seja o ponto zero de uma autoaceitação saudável, assim, né? Pensa que estranho você estruturalmente, de saída, você entender que você é de uma etnia que não é tão bonita ou é mais feia que a outra, né? E aí, beleza, não, eu já entendi que eu posso ser inteligente, talvez, porque alguém me disse, ou sei lá, uma vocação. Eu já entendi que eu posso ser bom no esporte, eu já entendi que eu posso ser bom na música. Beleza, e essas são todas as coisas que importam demais, né? Mas imagina de saída, assim, você já esteticamente, né, você se olhar no espelho e, bom, a minha etnia me coloca em desvantagem. Eu não acho que esse nariz, que esses lábios, que essa cor, que esse cabelo, né, o cabelo ruim, né, que falam, ele é menor, ele é inferior, né? Então é um abismo, é um lugar tão lá atrás que você parte, né? Uhum. E aí voltando, né, para a minha área, né, a área artística, aí isso é uma tragédia. É uma tragédia. Porque, embora a artes cênicas não trate estritamente de estética, é sabido, né, que isso é um ponto fundamental, assim, né? Quer dizer, a arte tem da beleza e a beleza está na arte e essa coisa está aí. Se você se acha feio, porque veja, você pode se achar feio ou bonito na vida por uma série de questões, mas não deveria nunca ser racial, né? Não racial, quer dizer, então já é o ponto de partida, né? Isso macula a autoestima da gente num lugar, né? E aí eu posso falar por mim e por vários amigos o quanto a gente trabalha isso diariamente, diariamente, porque o ideal de beleza é egocêntrico, né? Então, o quão mais inteligente, o quão mais talentoso, o quão melhor no esporte, ou em qualquer coisa que eu me proponha a fazer, eu preciso ser, já que eu prioritariamente já não sou tão bonito quanto alguém que seja nórdico, né? Então é um negócio, é uma loucura, né? Estamos debatendo, a coisa está acontecendo, a coisa está avançando, mas é isso. E aí essa geração de agora, esses seus sobrinhos e tal, eu considero eles, que eu já vejo isso na minha sobrinha com 20 anos, eu já considero uma mini revolução. Eu acho que já vem coisa aí, por exemplo, a minha sobrinha, por ela mesmo e pela nossa criação, ela já não está na mesma vibe, ela já não se sente colocada numa posição de inferioridade, sabe? Claro que, obviamente, ela tem todas as questões dela, porque isso é do humano, né? Como qualquer pessoa. Lógico, mas ela já não está igual ao que era a nossa geração, né? Eu acho que ainda está em bolhas, exemplo, quanto mais pessoas pretas você convive, quanto mais representatividade, quanto mais pessoas como você ou como outras você tem acesso, melhor vai aumentar a sua autoestima e melhor você vai entender que você também é capaz. Sim. Como não pontuar a beleza se a gente é vendido a beleza todo segundo da nossa vida? Comercial, TV, se a gente vai assistir uma série, você vai ver o padrão de beleza
tentando ser colocado, imposto o que é beleza, beleza no corpo, beleza no rosto, beleza no olhar, beleza no cabelo, beleza em tudo. Então não tem como você querer de tirar isso de algo. Desassociar. Não desassocie, não se preocupe mais com a inteligência. Ninguém está vendendo inteligência na televisão. Não. Então eu cresci a vida inteira precisando ser uma pessoa bonita, porque eu não vou me preocupar com isso, me achar bonito. Até lembro até de uma brincadeira de 2 jogadores de futebol, acho que era o Kaká, eu acho que era não sei se era o Robinho, era o outro, que ficava dizendo o pobre, o rico, o bonito e o feio. O bonito era o Kaká, aquele padrão, e o feio era o outro homem preto, que estava lá, mas jogava muito bola, e assim, ele só se via para ser excelente jogador de futebol. Mas a beleza era do Kaká, porque aquela era o padrão que se existia, né? Bom, para finalizar nosso bate-papo agora, te perguntar, como é que você vê, primeiro, você como uma pessoa que possa inspirar outras? E o que a gente, para finalizar tudo, como é que a gente pode o que a gente pode fazer, além de colocar mais pessoas pretas na televisão, colocar para ter essa representatividade? O que é que nosso sistema, né, pode fazer para que isso cada vez mais diminua essa diferença? Eu, por também ser professor de teatro, e eu acho que eu, inclusive, me mantenho professor de teatro para isso, né? Não é exatamente, por exemplo, a minha prioridade, não era a minha prioridade, né? Mas ao longo dos anos eu fui percebendo a necessidade de ser alguém que poderia orientar as pessoas pretas que chegassem até mim, sacou? Então, claro que como ator, quando eu estou numa peça interessante, uma peça de grande repercussão, algum trabalho, isso inspira as pessoas, eu quero fazer mais e mais disso até o fim da minha vida. Mas no varejo também, né, como professor de teatro e como diretor, eu consigo cada vez mais trazer pessoas pretas ou fazer com que elas se sintam à vontade. O preço disso, assim, o valor disso, dito por elas mesmas, né, e pela minha própria experiência, é absurdo, né? Você ser recebido por um igual, com afeto, com cuidado, né? E só da pessoa saber que, não, olha, meu professor tá ali e tal. Ele entende o que está rolando, ele entende o que eu passo lá em casa, ele entende a dura da polícia, ele entende porque eu não estou me sentindo bonito hoje, porque eu não sei o que e tal. Então, um dos caminhos que eu escolhi para mim é me manter também como professor de teatro, que é um lugar de pegar gente que está começando e que é muito frágil, Fernando. É um segundo, é um dia, é uma apresentação ruim, é uma aula ruim, essa pessoa desiste do teatro, desiste da arte, né? Esse é o primeiro ponto. E como sociedade, eu tenho visto agora, nesse momento aí de arrefecimento da pandemia, a volta de alguns editais, né, públicos, enfim, de fomento à cultura, e tenho visto coisas como preferências, né, para pretos, para LGBTQIA+, e tal. Eu acho isso fundamental, assim como a política de cotas, né, não somos nós que estamos dizendo, assim, ela é comprovadamente um fator, né, de ascensão social e de equilíbrio da sociedade, né, de reparação. Nem precisava muito de comprovação, né? Se você parar e analisar, saber da história, é lógico. É lógico. E quando, como diz assim, se você está debatendo com alguém que a pessoa que foge da lógica, para o debate. Porque a pessoa não consegue. Para o debate. É lógico, isso já parou para raciocinar, viu o histórico, teve conhecimento, você não chegar nessa conclusão lógica, desculpa, o problema está contigo, não é comigo. Sim. Se a pessoa achava normal uma sala de medicina de uma faculdade pública ter todos os alunos brancos, é uma loucura. Não, e agora a gente começa a ter, claro que ainda de maneira incipiente, né, mas eu tenho visto, tenho observado, começam a surgir editais mais posicionados, né? Olha, a gente prioriza projetos pretos, projetos LGBT, a gente prioriza projetos de certas regiões da cidade, sabe? Então nós vamos priorizar projetos da Zona Norte.
isso vai agregando e vai transformando, sabe, quase que silenciosamente assim, a sociedade. Isso é bem importante. Então eu acho que esses movimentos, falando da minha área, né, a parte cênica, são os fomentos que decidem né, se posicionar em relação a priorizar projetos pretos, né? Eu acho que isso é uma coisa que joga a arte para frente e possibilita que a gente consiga ter mais projetos pretos, mais projetos LGBT, que ia mais, e vá transformando a cultura do nosso país aos poucos. Assim, existe todo um conjunto de inimigos poderosos da cultura nesse momento, mas isso vai acabar, uma hora isso passa, né? E aí é importante que as secretarias, né, com os seus poucos secretários de cultura conscientes, né, secretários de prefeitura e de estado, né, sigam nesse movimento de ter editais. Eu acho isso eficaz, sabe? Eu acho isso fundamental. Assim, a gente pode falar de zilhões de coisas. Não, mas para fazer arte precisa de dinheiro. Precisa de grana para fazer. Eu preciso ter o transporte, no mínimo, para chegar a algum lugar, sabe? Para chegar no teatro. Aliás, os equipamentos são, em sua maioria, na Zona Sul, né? Então, eu preciso chegar ao teatro, pelo menos, né? Eu preciso me alimentar, né? Eu preciso de figurino, eu preciso comprar livro, eu preciso... Enfim. Então, cultura precisa de investimento. E eu acho que esse movimento que começa agora e ainda é incipiente, mas eu acho que pode aumentar, né? Então, acho que isso... A cultura precisa de investimento, o artista precisa botar a comida na mesa, comprar, precisa de seus bens de consumo, e o dinheiro não brota para que a gente possa fazer arte, não. Precisa ter um incentivo para que a gente possa fazer e movimentar uma cadeia de artistas. Porque você, como produtor, quando você recebe um dinheiro sozinho, você não vai fazer. Não faz. Você vai ter que contratar toda uma equipe e movimentar toda uma cena de trabalhadores da arte. Sim. Que vai se alimentar. E não pode ser isso só uma vez. Sim. Porque ninguém vive só uma vez, Sim. ninguém compra as coisas uma vez só. Exatamente, tem que ser o ano inteiro. Sim. Exatamente, tem que ser gerado. E a arte gera muito emprego, movimenta muito o comércio geral. É importante, parece chover no molhado, Fernando, mas é importante a gente lembrar o óbvio, que ninguém está mamando na Lei Rouanet, sabe? Quem são essas pessoas? Digam pra gente, inclusive pra gente participar disso também, porque a gente não está sabendo. Participar, né? É o que eu também quero tomar, por favor. Pois é, disseram que isso está rolando e, enfim, então é como se já não bastasse ser um setor com tão pouco investimento, ainda se cria desinformação para a gente ficar ainda mais relegado ao canto, mas a gente resiste. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fernando, poder falar de um tema que é tão caro para mim, para todo o povo preto, sabe? A gente precisa falar muito disso ainda, né? Então eu que agradeço demais aí o convite. Importante o tema, né? Importante o bate-papo, importante falar sobre isto. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre os artistas que a gente citou aqui no vídeo, sobre o Leandro Austin, sobre mim, sobre a 0811, sobre a Companhia Artística Eficientes Especiais, vamos deixar o link aqui embaixo das redes sociais de todos citados aqui dentro do nosso bate-papo. Bom, e não deixe de assistir o último vídeo da série, que vamos falar sobre inclusão e representatividade dos artistas LGBTQIA+, dentro da televisão, do cinema, da publicidade, do mercado de trabalho como um todo. O nosso convidado é o ator, produtor, multi-artista, essa é a palavra, Alessandro Brandão. E vamos começar a conversar um pouquinho sobre o tema do LGBTQIA+. Então, até o próximo vídeo. Zaya volta ao palco, desfilando de Miss Brasil. Ela está com uma capa amarela, uma coroa, segura um buquê de flores amarela e anda com